Paz e graça, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos, eu gostaria nesta tarde de tratar um assunto que parece que está sendo muito falado já, porém já se trata de um outro irmão, pelo que me consta, porém como eu não tenho aqui o nome dele, só uma pessoa da família dele, mas também não fui autorizado a falar o nome. Então, como eu não fui autorizado a falar o nome, só recebi um comentário, eu também não vou citar o nome da denominação, mas eu creio que vocês devem saber, procurem saber que denominação é essa. Principalmente aí no Brasil, e em todo mundo onde tiver essa denominação, procure saber, irmãos. Eu vou explicar como você descobre. Observe a maneira que eu vou falar, e eu não vou falar o nome da denominação, mas observe a forma que eu vou falar. Logicamente que algum defensor dessa denominação, se ele se manifestar, vai ficar mais fácil então para mim e para você entender, ok? Irmãos, primeiro, nós não estamos aqui para falar mal de ninguém, porque nós não temos mágoa de ninguém. Mas convém cada um de nós defendermos o Evangelho no sentido de pregar o Evangelho. Eu não posso negar o Evangelho de Cristo nem a palavra de Deus, porquanto aquele que negar a palavra de Deus, o negar o Senhor Jesus Cristo, certo, irmãos, está escrito que o Senhor também o negará diante do Pai que está no céu. Então, fica bem claro que isso não é um ataque, mas isto é uma alerta, inclusive para aqueles que estão procurando uma igreja evangélica ou estão se reunindo, não entrarem em lugares que fazem estas coisas, porque vocês poderão depois sofrer como esta pessoa está sofrendo, este irmão. Houve um caso já há poucos dias que foi relatado de um jovem ou de um irmão, não sei a idade certa, que já foi falado em alguns canais, que ele foi admoestado para não estudar a Bíblia e ainda foi pedido que ele assinasse um documento. Caso ele estudasse, ele perderia a sua liberdade dentro daquela igreja, que seria nas outras igrejas evangélicas, iria para a disciplina, mas essa perca de liberdade, geralmente, irmãos, ela é uma perca de liberdade que as pessoas ficam como se fosse numa prisão perpétua. Muitas das vezes, raramente a pessoa volta a ter essa liberdade. E quando se perde essa liberdade nessa denominação, que é uma denominação muito grande, a pessoa ela se vê marginalizada pelos outros. Muitas das vezes não é saudada, não é visitada, e às vezes saem comentários até que não são comentários decentes para ser colocados aqui dentro desse canal, certo, irmãos? Mas antes de falar, eu quero só ler um versículo para a nossa meditação. Alguns versículos que se encontram no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 16 em diante. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Somente até aqui, irmãos. Amém. Aqui o apóstolo pedia, ou falava, ou doutrinava, vamos dizer assim, que os irmãos se mantivessem unidos. Se nós formos mais para cima, nós vamos ver que era para nos suportarmos e nos perdoarmos. Então, irmãos, esse motivo desse
deste vídeo também não é condenar. Nós temos que perdoar as pessoas e não condenar. Porém, vejamos o que o apóstolo disse mais embaixo aqui. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos. Ensinando-vos. Quem ensina tem que conhecer. Quem que conhece tem que ter conhecimento e muitas das vezes até conhecimento profundo para não ensinar errado. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, irmãos, está sendo um livro perseguido em vários países, principalmente no Oriente Médio, no Médio Oriente. Em alguns países não se podem nem andar com a Bíblia na mão. Não vou citar nome de países aqui, mas tem países que eu sei até o nome, mas não precisa falar aqui. Se você andar com a Bíblia, você pode ser preso. Agora, o que é de se admirar é que uma igreja que se diz evangélica, uma igreja tradicional, impede alguém de estudar a Bíblia e ameaça ou tira a sua liberdade por estudar a Bíblia. Isso me parece uma liderança que não tem o que fazer, porque quando uma pessoa, um jovem principalmente, pelo que eu recebi aqui a reclamação, porque eu recebi essa reclamação, de um jovem, não se trata desse outro jovem que foi falado já há algum tempo. Um jovem desta denominação, ele foi impedido de estudar a Bíblia também, mas eu fico assim pensando, por que ele tem que falar, por que as pessoas têm que falar para esses líderes que estão estudando a Bíblia? Eu aconselho vocês que estão estudando não falar, irmãos. Eu principalmente vou dizer uma coisa para os irmãos, a igreja que impede de estudar a Bíblia, para mim, sinceramente, ela está combatendo e lutando contra o próprio Deus. Afinal, fica aí uma pergunta. O que tem de mais ou de mal em estudar a Bíblia? Aí você pode me dizer, não, porque a pessoa não pode se aprofundar, que pode não entender. Irmãos, cada um, Deus conhece o seu limite. E quem tem que limitar-nos é o Espírito Santo de Deus e não é o homem. Quer dizer que agora, os irmãos me perdoem, mas eu tenho que falar. Tudo que vocês fazem, vocês têm que dar satisfação para o líder da vossa denominação ou para aquele que está na frente. Por acaso foi ele que morreu na cruz por vocês? E não tem misericórdia, irmãos. Parece que é um galardão para essas pessoas tirarem a liberdade dos outros. Ora, isso é inadmissível. Uma igreja que usa a Bíblia, mas que impede as pessoas de estudarem a Bíblia. Logicamente, o evangelho que essa igreja prega se torna infrutífero, porque as pessoas que aí vão para ouvir uma resposta, uma pregação cristocêntrica, uma pregação que fala da salvação, da vida eterna, dos dias que nós estamos atravessando na terra, a pessoa não encontra essa pregação, muito raro, porque o pregador não tem conhecimento sobre isso. Então, não tendo conhecimento, irmãos, ele vai falar o que vem na sua mente. Ele pode colocar, colocar o que é dele. Imaginemos nós indo num restaurante, quando o garçom vem servir o alimento, lá da cozinha, ele sai com os pratos já e vem na mesa servir o alimento. E quando ele coloca o alimento sobre a comida, sobre a mesa, ele encontra um cabelo. Você come essa comida, mesmo que ela seja aparentemente tão
bonito o prato, mas só por causa daquele cabelo você vai recusar aquele prato e pedir outro. Ou talvez, mediante isso, você nem almoce ali, você vai procurar outro restaurante. Isso para mim, irmãos, é a mesma coisa, ou até pior, né? Porque você vai ali para se alimentar com a palavra de Deus, ouvir aquilo que está escrito nas Santas Escrituras. Quando você chega, ao invés de você ouvir só aquilo que está nas Santas Escrituras, é claro que Deus, Ele pode colocar palavras na nossa boca dentro daquilo que está escrito. Porém, irmãos, isso faz parte, sim, de uma inspiração dada pelo Espírito Santo de Deus, que nós temos que respeitar, que é uma revelação espiritual, algo que se manifesta dentro daquela pregação, a qual nós já estamos ali diante do povo, certo, irmãos? Colocando o nosso, expondo a palavra de Deus. Agora, quando nós colocamos aquilo que é nosso, isso o povo percebe. Então, essa denominação, irmãos, o que ela está fazendo? Está estragando. Porque quando ela está estragando com o povo, porque quando ela proíbe alguém de estudar a Bíblia, dá uma impressão que ela está perseguindo a própria Bíblia. Eu vou deixar aqui uma questão, já vou terminar esse vídeo, porque parece que a gente está querendo bater em alguma denominação, mas não é nem preciso falar o nome, irmãos. Você que está ouvindo pela primeira vez, quando você for em alguma igreja ou denominação, procure saber qual é o fundamento daquela denominação, se é Cristo, se a forma teológica dela é cristocêntrica, ou se ela é uma igreja que prega a teologia da prosperidade, ou se ela é uma igreja, enfim, que crê em outras coisas e tira a divindade de Cristo. Então, você não deve ir nessas denominações que fazem estas coisas, porque elas estão contrariando a própria palavra de Deus. O que é que Paulo falou aqui, irmão? Que a palavra de Cristo habite em nós abundantemente em toda sabedoria. E aí depois embaixo ele disse, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Como é que eu posso ensinar uma coisa que eu não sei, irmão? Então, hoje estive em um culto de uma denominação aqui próximo da minha casa. Culto maravilhoso, uma explicação muito maravilhosa, na qual eu saí deslumbrado, certo? Porém, eu recebi então essa reclamação. Eu vou dizer para esses líderes essa reclamação desta outra denominação, que vocês já sabem qual é. Porque essa denominação, esses dias há pouco tempo atrás, um cooperador de jovens, que é o que cuida das crianças, foi praticamente impedido de pregar o Evangelho de Jesus Cristo para as crianças, da forma que ele foi falado. E também, irmãos, ele não está nem exercendo mais o seu cargo. E em outros lugares também. E agora mais esta reclamação deste jovem, que eu acredito que se a irmã que fez a reclamação mandasse um e-mail contando e dando autorização, nós íamos falar com liberdade. O que acontece com o jovem hoje, pela informação que eu tive? Está chorando. Eu quero dizer que, porque ele gostava muito de estudar a Bíblia, está chorando, irmãos, chorando. Tá? Me parece, pela impressão que a irmã fez o comentário, eu não quero aqui exagerar,
que isso já é um tipo de depressão que já está tomando a mente desse jovem, desse irmão. E agora, quem é culpado disso? Então você presta atenção, você que é líder desta denominação, por certo, você vai ouvir. Você não tem mais o que fazer, você não pensa em evangelizar almas, não. Você não pensa em anunciar o evangelho, criar um grupo de evangelização. Você não pensa isso, mas um grupo que realmente pregue Jesus Cristo. Não pregue a placa da tua denominação. Você sabia que você está correndo num grande erro? Você sabia que Deus não está se agradando do que você está fazendo? Olha, presta bem atenção. Aonde você encontrou nas Sagradas Escrituras que não pode estudar a Bíblia? Aí você vai falar para mim o quê? Paulo falou, ninguém saibais mais do que convém saber. Ora, quem nos guia? Não é o Espírito de Deus? Ou é você? Você sabe quanto é a capacidade espiritual de cada um para que ele possa aprender sem prejudicar a sua vida? Você não sabe. Então cabe a você orar e não ficar impedindo os outros. Eu vou ser bem sincero, a mim você não impede, nem me impediu, graças a Deus. Porque eu confesso que isso para mim simplesmente é uma perseguição dentro da própria igreja contra o próprio povo que quer estudar, quer conhecer, quer ter conhecimento espiritual, material, da história e do que acontecia. Isso é bonito, irmãos, isso faz bem. Você prefere um jovem nas drogas, no vício? Por isso que a tua denominação, dentro do Brasil, você se diz muito grande, mas a maioria das clínicas de recuperações de dependentes químicos são pessoas que infelizmente faziam parte dessa denominação. Eu já atendi clínicas e eu sei disso. Por quê? Se estivessem estudando a Bíblia, talvez não estariam com a mente vazia. Não vão estudar a Bíblia e vão para o videogame. Não tenho nada quem vai no videogame, não tenho nada contra. Porém, eu quero dizer, acabam ficando viciados naqueles jogos. Não vão estudar a Bíblia e começam a ir para outros lugares. E o culpado quem é? De quem que Deus vai pedir conta? Esse jovem está chorando. Irmã, você que está ouvindo, que vai ouvir, ou que mandou essa reclamação e que falou a respeito, diga para esse jovem, não sei se é seu filho, seu irmão, seu amigo, enfim, diga para ele não chorar, diga para ele continuar estudando e não precisa falar para ninguém, porque a vida particular dele não é dirigida por nenhum ancião, nem por nenhum pastor, a vida particular dele tem que ser guiada por Deus. Nós podemos pedir conselhos? Sim. Podemos nos admoestar uns aos outros, como diz aqui? Sim. Mas sobre quê? Sobre aquilo que faz quando nós estamos vendo alguma coisa que pode levar nós ao prejuízo ou que está levando nossa alma para o pecado. Então nós vamos até o irmão e fala, irmão, está acontecendo essa tentação comigo, o que eu faço? É diferente. Agora, ir contar para o irmão que está estudando a Bíblia, ainda mais para esses irmãos que são contra isso, eu posso dizer, irmãos, que a denominação que faz isso, ela já está perdendo totalmente a guia de Deus e, infelizmente, ela vai ficar vazia do Espírito. E como eu posso pregar a palavra de Deus e contrariar aquele que estuda a palavra de Deus? Dá a impressão que é uma perseguição contra a Bíblia. Julguem vocês. Eu confesso que eu estou vendo isso com grande preocupação. Eu não tenho nada a ver com a denominação, eu não estou falando mal, porque as pessoas aí, o que acontece? Eles entram aqui,
falando, mais um falando mal. Eu falei em nome de quem aqui? Se você achar que eu estou falando mal da tua denominação, você mesmo está se entregando. Entendeu? Você está se entregando, se bem que você sabe que é da tua. Então, irmãos, o fim está próximo. Vamos mesmo nos aprofundar, vamos procurar saber. Outra coisa, entrou uma pessoa aqui no meu canal que prega uma doutrina preterista. E eu tenho todos os argumentos, irmãos. Inclusive, hoje, por misericórdia de Deus, eu fui até uma igreja buscar de Deus essa parte, irmãos, e assim, uma orientação. E a pregação foi uma pregação que falou só sobre isso, dando detalhes, esclarecimentos. Então, e a pessoa já entrou aqui algumas vezes e até me falou. Eu sempre disse Deus abençoe para essa pessoa, irmão. Eu digo pessoa, não vou, eu tenho até pena, sabe? Para mim já está perdoado, certo? Se você ouvir de novo. Só que você, por favor, eu vou lhe pedir, por favor, não entre mais no meu canal para falar esse assunto. Não entre mais aqui para falar nesse assunto. Muito menos para me chamar eu de um analfabeto bíblico. Você não sabe quanto tempo esse analfabeto que está aqui tem servido ao Senhor, quantas coisas o Senhor Deus, por misericórdia, já me mostrou. Então, cuide você da tua doutrina que você tem lá na sua denominação e deixe esse canal em paz, certo? Porque se você entrar, simplesmente você vai ser ignorado e eu vou ocultar o canal de você. Embora você está perdoado, porém você não tem mais o que fazer. Meu canal, irmãos, ele procura ajudar as pessoas, é o que eu estou fazendo, dizendo para esse jovem que estava sendo perseguido por essa denominação, essa outra, né, para ele continuar estudando e não desanimar. E para você que entrou aqui falando, é melhor você ficar com a sua heresia, com a sua doutrina, sei lá o que é, com você, porque para mim ela não está fazendo nenhuma falta, certo? Porque eu já tenho aqui a Bíblia Sagrada, que está nela tudo o que eu preciso saber, e se eu estiver errando em alguma coisa, o Senhor Deus conhece a minha simplicidade e a minha sinceridade ao exortar a sua santa palavra. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.